Paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula que estamos trabalhando dentro do tema do Apocalipse. Hoje nós vamos estudar Apocalipse, capítulo de número 5. O capítulo de número 5 do Apocalipse, ele fala sobre o Cordeiro e o livro, né? É um capítulo muito importante porque a partir dele, né, nós vamos entrar nas revelações escatológicas do Apocalipse. É justamente esse livro que está selado, que nós encontramos ali os 7 selos e a abertura desses 7 selos a partir do capítulo de número 6 é onde nós vamos encontrar ali o início da grande tribulação, é onde nós vamos encontrar o anticristo, é onde nós vamos encontrar o desenrolar, né, de toda aquela cena, né, aquelas imagens que causam curiosidade na vida de muitos aí, que nós vamos estudar aí por um bom tempo ainda para aprendermos. Eu quero saber se o som está bom, se a imagem está bem, se está tudo certo, tá bom? Para nós darmos início aqui. Bom dia a todos, a paz mais uma vez, sejam muito bem-vindos aos que estão aí. Eu peço que vocês compartilhem com outras pessoas, curtam o vídeo, para que possamos ter um domingo abençoado de aprendizado. E feliz Páscoa, né? Feliz Páscoa aos meus irmãos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Está tudo ok, maravilha, maravilha. Então, a primeira coisa que eu vou precisar que vocês façam é que vocês orem comigo, para que Deus os abençoe essa manhã, seja uma manhã abençoada e possamos crescer na graça e no conhecimento. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos, ó Pai. E pedimos ao Senhor a tua boa mão e a tua ajuda para que possamos aprender a tua palavra. Ajuda-me, Senhor, a ensinar a tua palavra. Ajuda-me, Senhor, a passar de maneira simples e direta a tua palavra, Senhor, que é poderosa, que é maravilhosa, a qual nós nos rendemos a ela, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, que as vidas, ó Pai, que vão participar desse ensino, desse estudo, que de alguma forma elas sejam alcançadas, transformadas, meu Pai, e o nome do Senhor seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, para que possamos estudar, nós vamos precisar ler a Bíblia, né? Então vamos à palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo de número 5. Apocalipse, capítulo de número 5, e o verso é o verso de número 1. Nós vamos ler, vamos fazer uma leitura, né, do verso 1 até o verso 4, né, e eu vou explicando para vocês aí, conforme a gente vai desenrolando no capítulo, beleza? Bíblia nas mãos e vamos aí ler o livro do Apocalipse. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 5, verso de número 1 diz assim: Então vi, na mão direita daquele que está assentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Então, obviamente que a história do capítulo 5 é uma continuação do capítulo 4. No capítulo 4 nós aprendemos na aula passada, quem não assistiu, por favor, assista, né? No capítulo 4 nós aprendemos que Deus demonstrou para João, né, a grandiosidade do trono, a grandiosidade do Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso. Ok? Então, no capítulo 4, nós vemos a revelação do Pai. Nós vemos a revelação do Pai e a revelação do Espírito Santo. E no capítulo 5, nós vamos ver a revelação do Filho. Nós vamos ver Cristo sendo revelado dentro desse contexto ao qual nós aprendemos na aula passada, que era um contexto justamente para demonstrar para João, assim como Deus também demonstrou a Ezequiel no capítulo 1 e no capítulo 10, a grandiosidade, trazendo temor, respeito
para que a mensagem que agora vai ser anunciada, para que a mensagem que agora vai ser pregada, ela tenha o peso devido e ela tenha o respeito devido, ok? Então, o capítulo 5 ele fala: Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono. Não é Cristo aqui ainda. Esse que está assentado no trono é o Pai, que é revelado no capítulo 4. E o que é que havia na mão daquele que está sentado no trono aqui no início? Um rolo escrito de ambos os lados com 7 selos. Algumas traduções vai dizer Bíblia, né? Então, se você acompanhar comigo aí à esquerda do vídeo, né, foi mais ou menos isso que João viu. É claro que não dá para exemplificar, né, de forma perfeita, né, o que era o rolo, mas é mais ou menos isso aí que você está vendo do seu lado esquerdo, né, aqui, ó, aqui. Então, João vê o pai assentado no trono e vê o pai segurando, né, um rolo, um livro, né? E esse livro, a Bíblia diz que ele está selado, selado com 7 selos, o que nos mostra o sentido de ser um documento muito importante. Então, ele está escrito por dentro e por fora. Então, João percebe que o que tem na mão do pai ali era algo muito importante, porque geralmente um documento era selado com um selo, né? E esse agora tinha 7 selos. Eu acho importante a gente falar sobre o número 7. O número 7 não há nada de místico nele, tá bom? Mas existe um significado nesse número. 7 ele quer dizer, muitos falam perfeição, né? O número da perfeição, mas é a perfeição no sentido de completude, algo completo. Então você vai ver muito o número 7 aparecendo não só na Bíblia, mas na Bíblia como um todo, mas no Apocalipse principalmente, né? E esse número 7 quer dizer completo, todo, perfeito, entende? Por exemplo, Deus criou o mundo em 7 dias. Não que Deus precisasse de 7 dias para criar o mundo, mas ele fez assim para que pudéssemos entender um pouco mais, para ficar mais fácil de nós assimilarmos. Então, no 7º dia o Senhor descansou, em 6 ele fez, no 7º ele descansou, né? Onde ele olhou a plenitude de tudo aquilo que ele tinha feito, né? Então, o 7º tem um sentido de plenitude, aquilo que é pleno, tá? Então você vai ver sempre o número 7 aparecendo no Apocalipse, beleza? 7 taças, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 anjos, 7 chifres, 7 olhos, enfim. Então, e aí João, quando ele olha esse livro, ele vê esse livro selado, né? Com 7 selos, demonstrando algo que era muito importante. Lembrando que João estava ali, e João ele estava ali porque ele foi convidado no capítulo 4. Ele viu o céu se abrindo. E quando ele viu o céu se abrindo, a voz do Senhor, né, diz para ele: entra para cá, né, porque eu vou te mostrar as coisas que depois dessas, no versículo 1 do capítulo 4, vão acontecer. Então, João sabia que dentro daquele rolo estava ali as coisas que Deus iria mostrar, que Deus iria revelar. E João desejava, estava desejoso, né, em ver, estava com desejo, né, de ver e conhecer as coisas que viriam ali se desenrolar. Versículo 2 fala: Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Então, esse versículo de número 3, 2, o anjo pergunta quem é digno de abrir o livro. No versículo 3, disse que não havia ninguém digno nem de abrir e nem de olhar para o livro, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Então, o versículo 3, ele remonta um período, né, antes do sacrifício de Cristo. Porque nós sabemos que Cristo é digno de abrir o livro, mas naquele momento não havia ninguém que fosse digno. O que o texto quer demonstrar é que somente Cristo, após a crucificação, após o seu sacrifício, poderia abrir aquele livro. Por que isso?
porque o livro trata-se do destino, trata-se do juízo de Deus, não é? E Deus agora só vai julgar as nações depois de dar a elas a oportunidade de serem salvas. Então, o abrir do livro significa o cumprir o juízo de Deus, juízo esse que só vai existir após Deus dar a oportunidade das pessoas serem salvas através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que o versículo 3 quer dizer. Porque se não for isso, vai trazer uma confusão, porque Cristo está no céu e Cristo é digno de abrir o livro. Mas o versículo 3 fala que não foi visto nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, alguém que possa abrir o livro. Olha, Jesus não estava lá? Então você precisa entender que o versículo 3 está falando de um momento antes da crucificação de Jesus. Né? E dentro dessa mensagem salvífica, o que ele quer nos dizer é o seguinte, que o desenrolar do livro, o abrir do livro, só poderia ser feito, estou sendo aqui redundante para vocês poderem entender, só poderia ser feito depois que Deus desse a oportunidade das pessoas conhecerem a salvação. Então, quem poderia abrir o livro? O Cordeiro esse que foi morto. Nós vamos aprender isso hoje. Cordeiro esse que foi morto. O livro aberto é o juízo de Deus. Os selos sendo abertos já começa a desenrolar e desenvolver o juízo de Deus. Então, como é que Deus faria o juízo? Como é que Deus seria justo, né? Se não desse ao povo a oportunidade da salvação. Então, por isso que no versículo 3 não tinha ninguém digno, porque ele representa um momento da história em que Cristo ainda não havia sido crucificado, tá? Deus está dando uma visão para João. Né? Não existe aí uma linha temporal cronológica que fique fácil de você entender. Né? Então João estava ali e a partir do momento que ele estava ali já ia começar a desenrolar o juízo de Deus. Não, existe uma mensagem dentro disso. No versículo 3, a mensagem é: houve um tempo em que o livro não poderia ser aberto, o juízo não poderia ser derramado porque Deus não deu oportunidade para que as pessoas fossem salvas. Né? Então, João, diante dessa revelação, né, de que não havia ninguém a qual pudesse abrir o livro, nem sequer olhar para ele, no versículo 4, João fala assim, ó: eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro. Em versículo 4, isso. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, João estava chorando por quê? Porque João ele queria saber qual era a revelação de Deus. E ele sabia que a revelação estava dentro do livro, porque foi prometido para João, foi prometido para ele no capítulo 4, versículo 1, que Deus lhe mostraria as coisas que depois daquelas viriam a acontecer. E quando João viu o livro selado, ele falou: e agora? A revelação de Deus não vai vir? Né? João estava com sede, com desejo, né, de conhecer a verdade. E o sentimento que veio no coração de João foi da tristeza. Por quê? Tristeza porque o livro não poderia se desenrolar. E nós sabemos que a abertura do livro, né, a abertura do rolo do livro dos 7 selos, trata-se do juízo de Deus, onde o Apocalipse vai se desenrolar dentro desse contexto, conforme os selos vão sendo abertos, conforme as trombetas vão sendo tocadas, conforme as taças vão sendo derramadas, né? O Apocalipse vai se desenvolvendo, vai se desenrolando por boa parte do livro. Então, muitas pessoas têm, né, o desejo que o Apocalipse não se cumpra, porque elas têm medo. No fundo, elas sabem que ali é o juízo de Deus e que elas estão erradas em suas vidas, e que esse juízo vai trazer para elas condenação. E João agora ele está triste porque ele gostaria de saber o que é que iria acontecer, né? Ao contrário de muitas pessoas que têm medo do Apocalipse, têm medo das coisas que vão acontecer. Ora, nós não temos que ter medo, porque o Apocalipse trata do tratamento de Deus com os injustos, com aqueles que não creem em Cristo, né? O juízo de Deus sobre os ímpios e a salvação e a recompensa da igreja.
a salvação e a recompensa dos santos, daqueles que servem a Deus. Então, para aqueles que servem a Deus, é motivo de alegria o cumprir-se, né, do Apocalipse, muito embora é um livro banhado em muito sofrimento, mas sofrimento da parte daqueles que não servem a Deus e que serão visitados pela ira de Deus, né? Aonde a igreja também sofre com a perseguição, mas a igreja já sofre, né? Hoje em dia, com a perseguição. Obviamente, na grande tribulação será algo bem pior. Então, nós que desejamos a nossa esperança, desejamos a Cristo, desejamos a nossa salvação, nós devemos nos alegrar, né, com o cumprimento de todas as coisas. Muito embora, quanto mais nos aproximamos do fim, mais difícil é para nós mantermos a nossa fé e a nossa vida em Deus. Amém? Então, nós aprendemos aqui nesse início, né, versículo 1, 2, 3 e 4, né, que traz um desenvolver muito importante para o nosso início aqui dessa aula, essa manhã. Existem algumas referências no texto bíblico, né, do Antigo Testamento, que vai nos ajudar a entender um pouco melhor sobre esse livro, tá bom? Eu separei aí duas referências, Ezequiel 2, do 9 ao 10, e Daniel 12, 4, né? E eu gostaria de ler junto com você, tá bom? Vamos lá? Então, Ezequiel, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 4, vai falar um pouco desse livro e vai nos dar uma visão um pouco mais ampla desse tema, tá bom? Desse início aqui de aula, tá? Tá aí na imagem, é só você abrir, tá bom? Ezequiel capítulo 2, do versículo 9 até o versículo de número 10. Vamos lá, tô achando aqui na minha Bíblia. Ezequiel 2:9 diz assim, ó: Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Então, você percebe novas características, né, de um rolo, algo parecido. Muito embora essa profecia aqui, para aquele tempo, aparentemente cumprir-se-ia no castigo de Deus a Israel, que estava cativo, né? Então, quando você lê o versículo 9 e o versículo 10 dentro do contexto do Antigo Testamento, é uma profecia para Israel, onde Deus vai trazer para Israel lamento, pranto e ais, porque Israel desobedeceu a Deus, adorando outros deuses e tudo mais. Porém, é uma profecia de dupla interpretação, né? Aonde nós encontramos algumas características parecidas. Era um livro, né? Era um livro que estava escrito por dentro e por fora, e o que estava escrito nesse livro, onde a Bíblia não fala, não traz detalhes, né? Diz que eram palavras de lamento, pranto e ais, né? Nós vamos ver no soar das trombetas, nós vamos ver no desenrolar da grande tribulação do Apocalipse, Deus falando do primeiro ai, do segundo ai, do terceiro ai, no Apocalipse. Então, nós percebemos que o que há dentro do livro trata-se do juízo de Deus, que vai trazer lamento, pranto e ais. Lamento, pranto e dor. Né? Então nós já começamos a entender um pouco melhor sobre o que é que está escrito no livro. O que está escrito no livro é o peso da mão de Deus, o peso da ira de Deus sobre aqueles que são desobedientes, os não crentes, os afastados, os apóstatas, enfim, aqueles que brincam com as coisas de Deus,
aqueles que brincam com a sua fé, aqueles que não levam a sério a vida de compromisso e santidade a Deus, a esses estão reservadas as coisas que estão escritas dentro do livro, que é o quê? Prantos, lamentos e ais. Beleza? Até aí entendido? Quero fazer a leitura de um outro texto, que é Daniel capítulo 12, e o versículo é o versículo de número 4. Daniel 12, 4. A Bíblia, ela é uma espécie de quebra-cabeça, né? Quando você abre um quebra-cabeça, né, que você abre um quebra-cabeça, que você joga as peças sobre a mesa, né? Todas as peças estão ali. Elas só não estão, às vezes, no seu devido lugar, não é uma sequência, senão não teria graça você montar, né, o quebra-cabeça. Então, os temas bíblicos, eles estão espalhados em toda a Escritura, nos seus 1189 capítulos, mais de 31.100 versículos. Você encontra os temas espalhados. Então, você encontra o livro em Apocalipse 5, aí você encontra mais uma característica em Ezequiel 2, e aí você encontra mais uma característica em Daniel 12, né? Para que você possa ter uma visão ampla, assim como os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a história é a mesma, a história do Salvador, né? Só que você vê detalhes em um evangelho, detalhes em outro, tudo isso te incentiva a ter uma visão abrangente da palavra de Deus, né? Para que você possa olhar a palavra de Deus, te incentiva a buscar, a entender e a estudar, né? Existem textos na própria Bíblia que fala assim: aquele que estude vai entender, né? Então tem que haver um estudo, tem que haver uma pesquisa, né? E infelizmente as pessoas hoje elas se atêm apenas ao que elas ouvem, né? Elas se atêm apenas àquilo que elas ouvem, não há um esforço por parte das pessoas por entender as escrituras. Por quê? Porque é difícil. Por quê? Porque é desafiador. Por quê? Porque requer tempo. Tempo esse que muitas vezes é gastado com besteiras e futilidades. E as pessoas não querem abrir mão do seu tempo no TikTok, no Instagram, não sei o quê, e vendo meme em besteiras e futilidades, para poder aprender a palavra da vida. E isso é muito grave, porque isso torna crentes fracos, crentes que são facilmente levados por qualquer coisa que as pessoas falem, né? Se um pregador ensinar algo e estiver fora das escrituras, como não há um conhecimento, né, a pessoa ela acredita e ela cria ali aquela cultura e às vezes fica difícil até de você tirar da mente dela, mas ela não aprendeu estudando, ela aprendeu ouvindo, né? E nós temos que ouvir, só que nós temos que também estudar e ter a nossa base, né? Montar esse quebra-cabeça. Quando você joga um quebra-cabeça em cima da mesa, primeiro você desvira todas as peças, depois você separa por grupos, para que depois você começa a montar partes e depois você monta tudo que forma um todo, né? E a palavra de Deus, ela é assim. Assim como Jesus, quando ele pregava as suas parábolas, ele falava, citou o texto de Isaías, né? Quando ele fala assim, para que ouvindo não ouçam e para que vendo não entendam. Mas quando os discípulos perguntavam para ele o significado da parábola, ele explicava. Então, as parábolas que Jesus contava, muitas histórias que ficavam ali de uma forma incompreensível para aqueles que estavam ouvindo. Olha, qual seria o objetivo de Jesus, né, lançar uma parábola e um ensino a qual o pessoal não entendesse? O objetivo é fazer com que realmente houvesse um filtro daqueles que se interessassem. Não, eu me interesso, eu quero saber, eu quero conhecer, eu creio no que o Senhor está pregando. Então eu vou buscar de ti, eu quero saber o significado dessa parábola. E a Bíblia como um todo, ela é assim. Tem texto que você lê e ele fica completamente desconexo. Mas quando você vai lendo mais a palavra de Deus, tendo o entendimento de que a Bíblia explica a Bíblia, você passa a ter um entendimento, mas as pessoas elas são preguiçosas,
As pessoas, elas são imediatistas. As pessoas, elas desistem fácil diante das dificuldades. Ah, por que as pessoas, muitos começam a ler o Apocalipse por curiosidade. Por que muitos param? Por dificuldade de interpretar, e é difícil mesmo de interpretar, né? Por isso que eu estou fazendo essa série de vídeos, o Apocalipse explicado capítulo por capítulo. Então, eu convido a você a ler, eu convido a você a estudar, tá bom? Não se ater apenas a esse momento de estudo que nós temos, amém? Desperte em ler a Bíblia, né? Tem muita gente que tem traduções de Bíblias antigas, né, que já estão, né, ultrapassadas. Vocês estão aí debaixo de uma promessa que eu fiz, de que nós vamos trazer Bíblias para vocês numa linguagem legal. Isso vai acontecer. Mas não precisa nem você gastar dinheiro para você ter um aprofundamento melhor da Bíblia Sagrada a princípio. Você pode baixar um aplicativo e ver versões mais recentes da Bíblia, outras versões, nova linguagem na tradução de hoje, a nova versão transformadora, NVI, agora saiu a versão NVI 2023, que está um pouco diferente da de 2003. Enfim, para que você tenha um conhecimento amplo da palavra de Deus, porque isso vai te acrescentar muito, muito, porque a palavra de Deus é a palavra de vida, né? Hoje eu gravei o devocional de amanhã, do dia 21, em cima do Salmo 111, versículo 7, que fala assim: os teus preceitos são dignos de confiança. A palavra de Deus é digna de confiança, né? É miserável aquele que tem a oportunidade de ter a riqueza, né, da palavra do Senhor, de estudar, de aprender, mas prefere fazer qualquer outra coisa do que estudar a palavra do Senhor. Bem, dado aí esse momento de exortação, vamos dar continuidade aqui na leitura. Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz assim: mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então, você vê um livro selado que vai ficar selado até o fim, né? Tá falando desse livro. E aí, esse texto de Daniel já convida você a ler o livro de Daniel, um livro curto, né? Um livro bem curtinho, de 12 capítulos, que fala muito acerca da escatologia, que fala muito acerca do Apocalipse. Alguns consideram até Daniel o Apocalipse do Antigo Testamento. Tá bom? Então eu convido você a fazer essa reflexão em cima de Ezequiel, em cima de Daniel, para que você possa ter uma visão mais abrangente do assunto ao qual eu estou te ensinando. Agora vamos voltar lá para o Apocalipse, né? Antes de dar continuidade aqui, eu quero saber se tem alguma dúvida. Se existe aí alguma dúvida por parte dos irmãos, né? Eu estou falando aqui um pouco longe do microfone, eu não sei se o som tá bom? Se o som não estiver bom, aí vocês me dão um toque para me aproximar mais do microfone, que a mesa aqui é pequena. Aí eu tenho o notebook aqui na minha frente, aí eu tenho a câmera filmando ali, aí eu tenho o meu celular aqui para eu acompanhar, tá aqui do ladinho meu celular, aqui ó, para eu acompanhar os comentários. Eu tô com a Bíblia aqui na minha frente para que eu possa ler, né? E o microfone ele tá aqui, então tem que deixar um pouco distante, senão eu não consigo organizar aqui tudo em cima da mesa, tá bom? Se tiver alguma dúvida aí, por favor, coloque aí no chat do YouTube, tá bom? Que eu vou ler aqui e responder de acordo com a possibilidade. Se não tiver dúvida, só coloca aí um amém, tudo entendido. Fechou? Vamos lá. Vamos dar continuidade. A partir de agora, nós lemos do capítulo do versículo 1 até o versículo 4 no capítulo 5, né? O livro. Tratamos um pouco sobre o livro, a importância, aqueles selos que estavam ali, porque que João estava chorando. Lemos um pouco do Antigo Testamento. Beleza? Então, vamos agora para uma segunda parte aqui, tá? Que é Apocalipse capítulo 5, versículo 5. O leão de Judá e a raiz de Davi. Simone Freitas está fazendo a seguinte pergunta: os 7 selos já podem ter sido abertos? Não, não podem ter sido abertos, a não ser
para aqueles que são preteristas. Os preteristas são aqueles que acreditam que as promessas já se cumpriram, que as profecias já se cumpriram. Mas a teologia preterista ela não é uma teologia bíblica, né? Ela é bem complicada. Por que que os selos eles não podem já ter sido abertos? Porque a abertura do primeiro selo trata-se da inauguração da grande tribulação. Então, se eu falar que os selos já foram abertos, eu vou falar que a grande tribulação já passou. E se a grande tribulação já passou e nós ficamos aqui, então Deus já viajou para outra dimensão e abandonou a gente aqui. Então, não, né? Os selos ainda não foram abertos. Inclusive, a abertura do primeiro selo, que é no capítulo 6, que é o próximo capítulo que nós vamos estudar na semana que vem, né? O primeiro selo, os 4 primeiros selos são 4 cavaleiros, né? E o primeiro cavaleiro é o cavaleiro do cavalo branco. E o cavaleiro do cavalo branco, né, não é Jesus. O cavaleiro do cavalo branco ali é o anticristo, porque é ele que dá início na grande tribulação, né? E lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2 em diante ali, diz que primeiro vem a apostasia, depois vem a manifestação do anticristo. Então, primeiro nós passamos por esse período de esfriamento e de desconexão com a palavra. Nós passamos por esse período onde as 10 virgens adormecem, né? E parte dessas 10 virgens, parte da igreja, não está preocupada, né, em manter a tocha acesa, em manter a lâmpada da palavra acesa. Então há uma desconexão das pessoas com a palavra, não só uma desconexão, mas há uma distorção da verdade, né, na apostasia, aonde as pessoas acreditam em fábulas, mentiras, pregações mentirosas, pastores mentirosos, pregadores mentirosos, falsos profetas, anticristos, que não é o anticristo, né? Anticristos que negam a verdade, desviam-se da verdade. Então há essa desconexão, né, antes da abertura dos selos, que é o início da grande tribulação. Então, nós entendemos que estamos nesse período, o período em que a igreja está adormecida, o período onde Paulo fala para Timóteo que período de muito trabalho, onde as pessoas dão muito trabalho, né? Tempos trabalhosos, né? Paulo falou em 1 Timóteo capítulo 3, salvo engano. Não, 2 Timóteo capítulo 3. Tempos trabalhosos, tempos difíceis, né? Para aqueles que se preocupam com a verdade. Beleza? Para quem não se preocupa com a verdade, são tempos fáceis de enganar os tolos, pegar dinheiro dos idiotas, né? Trazer a massa, né? Aquela manada de pessoas tolas com profecia, falsa profecia. E aí vocês já sabem do que eu estou falando, tá bom? Gosto muito de Daniel 10. Tive anos atrás visões. Amém. Bom, então vamos agora ler o versículo 5 de Apocalipse 5. Diz assim. Deixa eu tomar água aqui que minha garganta está seca. Diz assim o versículo 5. Então, João está chorando, né? João está inconsolado porque ninguém podia abrir o livro. Então, um dos anciãos me disse, não chore. Anciãos, aqueles que estavam lá, dos 24 anciãos, diante do trono de Deus, um desses anciãos disse a João, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então ele fala que, João, não precisa você chorar, porque o leão da tribo de Judá, né, a raiz de Davi, venceu para que pudesse abrir o livro e desatar os seus selos. Então tá, abrir o livro e desatar os selos trata-se do juízo de Deus. Então, aquele que venceu, que é o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi,
é ele que vai executar o juízo, ok? Mas, pastor, o tema da aula não é lá, ó, quer ver o tema da aula aqui, ó? Não é lá, ó, o cordeiro e o livro? O que esse leão tá fazendo aí, né? No, no, no meio dessa história, né? Nós vamos entender e vamos fazer uma boa divisão hoje aqui nesse capítulo, que assim, Jesus, já eu vou falar um pouco mais sobre isso, ele veio como cordeiro, né? Ao contrário do que Israel esperava. Você vê que a decepção de Judas foi quando ele entendeu que a vitória de Jesus não ia ser sobre Roma, que oprimia Israel, mas que Jesus, como Messias, não veio com um poder bélico militar para libertar Israel do poder político de Roma, do imperialismo de Roma, mas que Jesus veio para estabelecer o seu reino, que é o reino dos céus, né? E veio vencer o pecado, e veio vencer a morte, e estabelecer o seu reino em nós, né? Não somente em Israel, mas em todo aquele que crê. Então Jesus, ele veio como cordeiro para vencer, morrer na cruz, né? Porém, o cumprimento da abertura dos livros, o cumprimento do juízo, os símbolos utilizados é o do leão e da raiz de Davi. Leão da tribo de Judá e raiz de Davi. Então, o cordeiro veio, morreu, venceu o pecado, né? Foi glorificado e agora o cordeiro é apresentado pelo ancião para João como o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, querendo trazer a nós a memória de mais uma peça do quebra-cabeça. Lembra que eu falei como se fosse um quebra-cabeça? Mais uma peça do quebra-cabeça. Então, Jesus ele veio como cordeiro para nos salvar. Porém, no cumprimento da profecia, no cumprimento do Apocalipse, Jesus se apresenta não mais como cordeiro, mas Jesus se apresenta como o leão, como o rei, como a raiz de Davi. Vamos então ler os textos do Antigo Testamento para a gente trazer mais umas peças desse quebra-cabeça para que nós possamos entender. Quem crê no Cordeiro reinará com o leão. Quem não crer no Cordeiro sofrerá o juízo do leão. Então, imagine que hoje Cristo se comporta como Cordeiro, certo? O Cordeiro, ele apresenta, inclusive hoje é domingo de Páscoa, né? E Páscoa está completamente ligado, né? A saída dos israelitas, completamente ligado não, né? Tá ligado lá. A saída dos israelitas do Egito, dos hebreus do Egito, lá a partir de Êxodo 12, 13, 14 em diante ali. E o que você vê ali? Você vê que um cordeiro foi morto na última praga, né? O cordeiro foi morto, foi passado sangue no umbral da porta. Então o anjo da morte, o anjo do juízo de Deus, que passou a noite, pularia as portas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro. Então hoje, as pessoas negam o cordeiro, vivem uma vida longe, né, da vida salvífica que o Cordeiro de Deus comprou para elas. Mas um dia essas pessoas irão enfrentar o leão, o rei, a ira, a fúria, o juízo de Deus, tá? Então, quem é esse leão da tribo de Judá? A gente sabe que é Jesus, mas por que ele tem esse nome? Né? Um dos seus nomes é o leão da tribo de Judá. E por que também que ele é chamado de raiz de Davi, como também resplandecente estrela da manhã, um noivo e tal, mas vamos nos ater a esses dois símbolos, tá bom? A primeira referência do Antigo Testamento, quando eu colocar os textos aí, eu não quero que você fique abrindo o texto antes de eu ler, tá bom? Antes de eu te explicar, porque senão você, além de você ler um texto que você vai ficar sem entender, porque você perdeu o que eu estava explicando, né? Você perde a aula e não tem graça ser assim. Então você lê o texto quando todo mundo for ler junto, beleza? Não seja ansioso e seja educado teologicamente, né? Aprenda a esperar, porque esse texto está lá há muito tempo, você pegou na sua mão esse texto há muito tempo, talvez você nem lembra que o texto de Gênesis, o primeiro livro, vai fazer conexão com Apocalipse, o último livro. Fechou? Então, vamos entender essa questão do leão da tribo de Judá, beleza?
Então vamos lá para Gênesis capítulo 49, do versículo 9 ao versículo 10. Gênesis 49. Você tá vendo aí, né? Do 9 ao 10. O que está acontecendo aqui em Gênesis 49? Deixa eu desamassar a página da minha Bíblia aqui, que eu fico agoniado quando a página está amassada com um monte de orelhinha. Essa Bíblia é a melhor Bíblia que eu tenho. Então vamos lá. Ó, Gênesis 49. O que está acontecendo ali? A partir do versículo 1. Jacó teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Jacó está para morrer. E Jacó está abençoando seus filhos, né? Então eles tinham a cultura de declarar algo para seus filhos, e como eles eram considerados profetas, muitas coisas que eles falaram se tornaram profecias e aconteceram, e também profecias messiânicas que falavam de Jesus Cristo. E aí, quando Jacó vai abençoar o seu filho Judá, né, no versículo 9 e versículo 10, ali é uma profecia messiânica. Olha só. Judá era um dos filhos de Jacó. E Judá era a tribo a qual, né, Jesus pertencia, porque ele foi registrado por José. Né? José era da tribo de Judá, então Jesus foi registrado por ele, então a sua genealogia trata-se da tribo de Judá. Beleza? 49:9 diz assim: Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a eles as nações obedecerão. Só para você entender, ó, versículo 11, só para você entender, versículo 11. Ele amarrará o seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Então, jumento, jumentinho, lembra de Jesus? Pouco antes de ser crucificado ali, Jesus entrou em Jerusalém como jumento, jumentinho e tal. Então, o texto aqui do versículo 9, versículo 10, tá falando de Jesus. Então, ele está dizendo aqui, ó, Judá é como um leão. E o cetro, o que é o cetro? É o reinado, não se afastará da casa de Judá. Então, de Judá virão os reis. Tanto é que o reinado de Israel, Davi, era da tribo de Judá, né? Um exemplo. Então, essa monastia, né, da tribo de Judá, ele fala que iria se completar até a vinda do Messias, ó, até que venha aquele a quem ele pertence. Né? Então Judá tem um dono. Quem que é esse dono? Né? É o Messias, é o rei, né? E ele fala, Judá é como um leão. Por isso que fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Então ele é o rei supremo, né, da tribo de Judá, o rei todo-poderoso. E aí ele fala, e a ele as nações obedecerão. Aqui no sentido de que não só o povo de Israel teria o direito, né, de obedecer a esse rei, mas todos os povos, línguas e nações, né, podem obedecer esse rei. E é óbvio que essa promessa não pode ficar só debaixo da tribo de Judá, né, mas teria que vir um rei da tribo de Judá, maior do que todos os reis, a qual as nações, inclusive nós, os gentios, poderíamos obedecê-lo. Então Jesus é o leão da tribo de Judá por causa dessa profecia de Jacó sobre o seu filho Judá, lá em Gênesis 49, do 9 ao 10, tá? Pastor, não é porque o leão é forte, não é porque o leão é rápido, não é porque o leão é o rei da selva, é porque o leão é um animal poderoso, um animal temido, né? Então, essa figura do leão da tribo de Judá é essa figura que emana respeito, emana temor, né? É essa figura que emana uma superioridade, né, diante de todo o contexto ali onde ele está inserido. Então, Jesus, como leão da tribo de Judá, é o superior, é o rei supremo, é o rei dos reis e senhor dos senhores, tá? Como diz a própria Bíblia no Apocalipse. Tá.
Beleza. Então, aqui o leão, né, é quem vai desatar. Então, como cordeiro, ele se fez digno de desatar. Mas no desatar, ele é como um leão. Não sei se vocês entendem, tá? Então, ele morreu na cruz, né, venceu a morte. Aquele que não tinha pecado morreu por todos nós pecadores. Então, foi-lhe dado, né, essa alcunha de leão porque ele venceu. Precisava morrer como cordeiro para que pudesse se manifestar como leão. Então, como cordeiro de Deus, Cristo morreu por nós, veio salvar. Como leão, ele virá buscar os salvos e condenar os desobedientes, né? Como cordeiro, ele veio demonstrar o seu amor. Como leão, ele vem demonstrar a sua justiça. Como cordeiro, ele veio trazer a sua paz. Como leão, ele vai trazer a sua ira. Entende? Então, como cordeiro, ele veio dar a oportunidade de você ser salvo. Como leão, né, ele vem julgar aqueles que rejeitaram essa salvação. Então, hoje você pode participar da ceia, que é o sangue do Cordeiro, você pode comemorar a Páscoa, que foi a morte e ressurreição do Cordeiro. Porém, o tempo, ele vai se acabando, ele vai se findando, né? E o leão, ele está vindo, né? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está vindo. E todo o ambiente não é nada a favor para essas pessoas que são meio lá, meio cá, para essas pessoas que são meio incompromissadas e tal. Então, por quê? Porque requer um aprofundamento, requer uma firmeza, uma constância, uma abundância em tudo aquilo que o Cordeiro fez, né? Para que nós reinemos juntos com o leão e não sejamos condenados pela ira do leão. Então, outro simbolismo que o ancião fala para João, né, além do leão, é a questão da raiz de Davi, que está lá em Isaías capítulo 11, do versículo 9 ao versículo 12, né? Como leão, né, esse rei supremo, tá? Vamos entender um pouco mais uma peça do quebra-cabeça, lá em Isaías capítulo 11, versículo 9 e versículo 12, tá? Ó, Isaías, vão comigo lá? Isaías capítulo 11. Isaías que também tem bastante literatura escatológica dentro dele, tá? Ó, vamos lá. Isaías capítulo 11. Eu vou ler o verso 1, só para você ver, ó. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. Quem é Jessé? Jessé era o pai de Davi. Jessé era o pai de Davi. E lá no Apocalipse está dizendo que Jesus é a raiz de Davi. Então aqui, ó, um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Aí vai falar do Espírito do Senhor, né? O Espírito do Senhor composto por 7 características. Aí lá no verso 9, vai falar assim, ó. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, que dia? O dia do Senhor, o dia do julgamento. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez, para reivindicar o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, no Egito, em Patos, Etiópia, tal. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os 4 cantos da terra. Então, quando você lê uma profecia dessa, às vezes você pode falar, pô, pastor, mas ela fica confusa. Ela fica confusa porque o contexto dela era um contexto para Israel. Para aquele tempo, para eles fazia sentido. Para nós, essa profecia, ela tem aspectos escatológicos que nós pensamos dela e nós podemos entender que é a raiz de Jessé que vai reunir o seu povo. Trata-se do quê? Do arrebatamento. Que o Senhor vai reunir o seu povo
para si. As nações o conhecerão. Por quê? Porque todo olho o verá. No cumprimento da profecia, no andar do cumprimento da profecia. Então, como leão, ele é o rei, como a raiz de Jessé, ele é a nossa esperança, que vai nos buscar, que vai nos levar para estar com ele. Beleza? Então, agora nós vamos fazer uma leitura do versículo 6 em diante, tá? Do versículo 6 em diante. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me perguntem, tá? Me mandem aí. Se não tiver uma dúvida, só mande um ok aí, um amém, que tá tudo certo. Beleza? Vamos prosseguir aqui com a leitura. Versículo 6. Olha só esse texto. Olha só o que nós vamos ler agora. Diz assim o texto, ó. Depois vi um cordeiro. E quando fala vi um cordeiro, qual que é a imagem que você tem? A imagem que você tem é essa, né? Aqui, ó. A imagem que você tem é essa, né? Do cordeirinho, bonitinho, tal. Tudo ok? Amém? Maravilha. Porém, olha só o que João vai descrever que ele está vendo, ó. Depois disso, vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Então você já vê que não é um cordeiro com lãzinha branca, né? Você percebe que é um cordeiro com aspecto de que foi morto, aspecto de que sofreu, né? E aí ele continua. Depois disso, vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Então, até aqui, você vê os anciãos adorando o Pai, os 4 seres viventes adorando o Pai no centro da adoração do céu. Agora João, ele põe o Cordeiro no centro, ele põe Cristo no centro, tá? Irmãos, é muito importante vocês entenderem que o Apocalipse não foi escrito só para nós. Ele foi escrito para todo povo, língua e nação. Então, naquele tempo, existiam doutrinas que avançavam contra a igreja, como, por exemplo, o gnosticismo, que falava que Jesus Cristo não era Deus, né? Que Jesus Cristo era uma ideia, né? Ele não era Deus. A divindade de Cristo era colocada à prova. Talvez você ouça isso e fale, mas imagina, como é que fala que Jesus não é Deus? Isso para você, dentro de um país que ele é culturalmente cristão, católico, mas culturalmente cristão, né? Um que foi colonizado, né, junto com os jesuítas, Padre Anchieta, enfim, e tal. Então, para você não é difícil entender isso, mas lá, naquela época, onde era um contexto judaico, monoteísta, onde há um só Deus, agora vem a igreja, os apóstolos falando, né, que há um só Deus, mas composto por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Isso é difícil deles assimilarem. E aí quando a igreja vai para os gentios, Paulo em suas missões, quando ele vai para Corinto, Atenas, Tessalônica, Bereia, enfim, ele começa a visitar o mundo grego helenizado, né? Esses homens, né? Eles eram filósofos, então eles ficavam pensando, viajando, alguns tentando entender, né, a racionalidade das coisas. E aí surgiu essa doutrina, o gnosticismo, que veio avassalando a igreja, né? Então muitos seguiram essa doutrina. Então agora se fazia importante textos apostólicos, né? Uma literatura escrita pelos próprios apóstolos, demonstrando que Jesus Cristo era Deus adorado também como Pai, né? Que seria o Deus do Antigo Testamento ali. Então, enquanto no capítulo 4 o Pai está no centro recebendo adoração, agora Jesus é colocado no centro.
né? E aí tem um pregador pateta aí que disse que nós somos o centro do coração de Jesus. Ah, pelo amor de Deus, Jesus é colocado no centro, porque Jesus é o centro de todas as coisas. Não é o homem, não é o ego do homem, não é o eu, né? Mas Jesus é colocado agora no centro. Então, o mesmo contexto de temor e respeito do capítulo 4, ele é trazido e aplicado ao Cordeiro, a Cristo, que é Deus. Ok? Ponto. Tudo bem até aí? Tudo bem. Aí ele continua dizendo, ó, como era esse cordeiro. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, a imagem, né, que João está vendo é essa imagem aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? É mais ou menos isso, né? Alguém tentou aí fazer uma imagem e fica uma coisa assustadora. Por que é assustadora? É assustadora porque é fora do nosso é, conhecimento, mas eis aí uma imagem desenhada na visão de João do Cordeiro de Deus, né? O Agnus Dei, né? Do latim Agnus Dei, por isso eu coloquei a música Agnus Dei no comecinho, Agnus Dei, Cordeiro de Deus. Do Cordeiro de Deus, né? Então, o que você vê? Você vê aqui 7 chifres, né? E você vê aqui 7 olhos e você vê aqui manchas de sangue. Então, eu acabei de explicar para vocês a importância de colocar Jesus como Deus. Talvez para você agora isso não seja tão assim, porque a gente aprende desde pequeno que Jesus é Deus, né? Mas lá naquele tempo era importante. E por incrível que pareça, essa imagem do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, ali que João Batista falou, essa imagem é a imagem do Cordeiro morto, 7 olhos e 7 chifres, né? Pastor, mas o que é que significa isso? Né? O que significa isso? O texto já fala o que significa. O próprio texto. O texto fala assim, ó. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, vamos lá. Quando você olha, presta bem atenção para que vocês possam entender. Quais são os 3 atributos mais conhecidos de Deus? Um dos 3 mais conhecidos, qual é? Onisciência, onipotência e onipresença. Ou seja, Deus é o único todo-poderoso, Deus é o único que sabe de todas as coisas e Deus é o único que está em todos os lugares. Então, nós vemos no capítulo 4 o Pai sendo apresentado, nós vemos o Espírito ali sendo apresentado através das 7 lâmpadas, né? E nós vemos aqui, né? Nós vemos aqui o Cordeiro de Deus. E o texto vai dizer que os 7 olhos e os 7 chifres, né, são o Espírito de Deus, o texto fala, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7 Espíritos de Deus? Sim, eu já expliquei isso 2 vezes, porque é pela terceira vez, porque isso falou no capítulo 1, falou no capítulo 4 e agora no capítulo 5. Né? Quando a Bíblia chama Jesus de a raiz de Jessé, e ela te manda lá para Isaías capítulo 11, lá em Isaías capítulo 11, versículo 1, diz que virá da raiz de Jessé, ou seja, da linhagem de Davi, né, um rebento, uma raiz e tal. E sobre ele está os 7 Espíritos de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de temor e tal. Né? Então, é um espírito composto por 7 características, que é o Espírito Santo de Deus. Até aí tudo bem. Né? Então, vamos entender aqui, porque o que tem de estranho, né, nesse cordeiro são os 7 chifres e os 7 olhos, né? Principalmente os 7 olhos. Fica uma imagem bem estranha, né? Então, chifre, vamos lá. Chifre na Bíblia significa poder. Chifre na Bíblia significa poder. Se, por exemplo, você lê o Salmo 18, verso 2, diz assim: o Senhor é a força da minha salvação. A palavra força ali no original não é força.
No original, a palavra é chifre. Então, o texto no original do Salmo 18:2 fala assim, ó: o Senhor é o chifre da minha salvação. Na transliteração para nossa língua, se o tradutor trouxesse uma correspondência literária, ipsis litteris, ia ficar como: o Senhor é o chifre da minha salvação. Ia ficar estranho, nós não íamos entender. Porém, dentro do contexto judaico, que é onde foi escrito o texto de Salmo 18:2, eles entendem que chifre é força, chifre é poder. Então, foi transliterado para a nossa tradução, né? O Senhor é a força da minha salvação. Então, chifre é poder, chifre é força. Então, quando você vê 7 chifres, 7, eu expliquei para vocês no comecinho do vídeo que 7 é plenitude, totalidade. Então, o cordeiro com 7 chifres, ele é totalmente poderoso, ou seja, ele é o Todo-Poderoso, trazendo o aspecto da onipotência, aleluia, glória a Deus, Deus é maravilhoso, da pessoa de Jesus Cristo. Então, assim como o Pai, Jesus, que é Deus, também é onipotente, e glória a Deus por isso, que ele tem todo o poder. E aí agora, acho que vocês entenderam essa questão do chifre. Chifre, poder, 7, plenitude, 7 chifres, poder pleno, todo poderoso. Amém? Todo poderoso, tá? Agora, os 7 olhos, né? Então, 7 olhos que são espalhados por toda a terra. Então, são olhos... Para que serve o olho? É óbvio, é para ver, né? Então, 7 é pleno, é o olho que tudo vê. Tem olhos que tudo vê, tudo conhece. Então, 7 chifres, todo o poder, plenitude do poder. Então, ele é onipotente. 7 olhos, tudo ele vê, tudo ele conhece. Então, ele é onisciente, entende? Então, quando você olha essa imagem, te assusta, mas é para você glorificar a Deus, porque 7 chifres, Jesus é onipotente. 7 olhos, Jesus é onisciente. Tá, pastor, mas tem que completar aí a onipresença, tal. Claro, o texto fala: 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Toda a terra. Onipresença em todos os lugares. Então, quando você olha para essa imagem e você lê esse texto, o que você vê? Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, é onipotente, onisciente e onipresente. Pode todas as coisas, vê todas as coisas e está em todos os lugares. Então, essa imagem, ela representa a divindade de Jesus. Eu vou tirar agora essa imagem para a gente poder se aprofundar mais ainda nos textos conseguintes. Então, dado a isso, né, entendemos, né, essa imagem do que Jesus é. Então, Jesus é divino. Então, a partir do versículo 6, nós vamos ver a divindade de Jesus representada, né, no Cordeiro que foi morto, e também a sua missão, né, porque agora ele foi morto, essa foi sua missão primeira, né, agora esse Cordeiro que vem como um leão, são símbolos, são características, tá? Pastor, quando eu for lá no céu, eu vou ver Jesus assim? Não! Eu vou ver Jesus como um leão? Não! Quando eu for lá no céu, eu vou ver Jesus com 7 chifres, 7 olhos? Não, não vai. Não vai. Você vai ver Jesus como nós fomos feitos, a imagem e semelhança a Ele, né? Então você vai ver Cristo glorificado, você vai perceber que Cristo é como um homem. Beleza? Continuando a leitura aqui, passando já para a parte final, né, da nossa aula, diz assim no versículo 7. Ele se aproximou, o Cordeiro, né? Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, Jesus recebeu o livro
do Pai, né? Então Jesus, ele recebeu a missão. Na verdade, ele conquistou, né? Ele conquistou o direito de ter esse livro, de abrir esse livro, e com isso, né, a missão de cumprir o julgamento do Deus triuno, do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Então, o que você percebe? Lembra que eu falei que no capítulo 4 você vê os anciãos se prostrando ao Pai, você vê os 4 seres viventes adorando, né, ao Pai. Agora, Jesus Cristo também é adorado, do mesmo jeito do Pai. Jesus Cristo também é adorado. Ó, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Igrejas que colocam o judaísmo dentro delas, né? Igrejas que dão uma moral, né, para o judaísmo, o pastor que quer ensinar, né, a doutrina, as festas, tal. Judeu não crê que Cristo deve ser adorado. E tem pastor em igrejas hoje que o Pai é adorado. Jesus não pode ser adorado, pode ser reverenciado, mas não pode ser adorado. Por isso que colocar elementos judaicos dentro do culto, esse sincretismo, tá? Isso é burrice. Não é bem a palavra que eu queria usar, mas isso é uma tolice, essa é a palavra. Isso é uma tolice de um tamanho imenso, um desrespeito, né, com o evangelho de Cristo. Porque se eu ensinar isso aqui para um judeu, né, ele vai me condenar, porque como é que eu vou falar que alguém além do Pai, né, deve ser adorado, né? Mas é o que o texto está dizendo. Os anciãos estavam adorando a Cristo adorando ao Pai no capítulo 4, no capítulo 5. Essa adoração, ela é transferida, né? Ou Cristo, né, é envolvido, na verdade, nessa adoração. O Pai é adorado e o Filho também é adorado e também o Espírito é adorado, tá? Agora, a Bíblia fala que os 4 anciãos se prostram com harpas em suas mãos, né, e com taças cheias de incenso, que são as orações dos santos, tá? Então, quando você lê aqui essa taça com incenso, depois, né, nos capítulos conseguintes, nós vamos ver essa taça voltando. Não tem nada a ver com aquelas taças que serão derramadas, tá? Mas a gente vê essas taças voltando, né, sendo colocadas junto com o incenso, aquilo que sobe, a adoração a Deus, né, que é a oração dos santos. Mas, ao que dá-se a entender, não todas as orações, mas as orações daqueles santos que sofrem durante, né, a grande tribulação. Então o texto, ele já vai te dando um start sobre aquilo que está por vir. Então ele fala das taças das orações e fica ali. Aí daqui a pouco volta essa taça novamente, que é a oração daqueles que estão sofrendo, né, por amor ao evangelho na grande tribulação, né? Orações essas que se misturam com incenso e adoração a Deus, ou seja, o sacrifício terreno da igreja, o sacrifício que muitos fazem, muitos não, alguns fazem, né, por amor a Cristo. Deus, ele recebe como algo agradável, né, junto à adoração e ao incenso. E aí, a partir de agora, nós vamos ver que a Bíblia fala que os anciãos cantam um cântico novo, né, um cântico novo, um novo cântico, né, de algo novo que está acontecendo, dando uma noção, né, de mudança de momento ou de era, tá? Quando você vê ali o Cordeiro recebendo da mão do Pai, né, Jesus recebendo da mão do Pai, né, o livro do juízo, das coisas que vão acontecer, isso remete à vitória da cruz, à ressurreição de Cristo, que é bem pertinente
a esse domingo de Páscoa, né? Veio bem a calhar, a gente falando bastante do Cordeiro, bem no domingo de Páscoa, né? Então, ele venceu na cruz, ele venceu como Cordeiro, né? Venceu como? Venceu o maior inimigo do ser humano, que é o pecado. Então, Cristo provou que, sendo homem, e aí eu quero falar uma coisa para vocês, que existe uma teologia chamada união hipostática. Ah, já vem o pastor com essas palavras difíceis. Não, não, ó. União hipostática, que é uma teologia que ensina que Cristo era 100% homem e 100% Deus na sua encarnação. E isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade. Os teólogos mais sérios, eles não vão defender isso, tá? Não vão, porque existem textos na Bíblia, como por exemplo, Filipenses capítulo 2, que diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, ou seja, antes da sua encarnação, sendo igual a Deus, não usurpou, não desejou, não tomou esse direito para si. Não. Antes esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem e sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então, Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele era onipresente? Não, Jesus ele estava em Betânia. Se ele quisesse pregar em Jerusalém, né, ele tinha que caminhar até Jerusalém para poder pregar lá. Então, ele não era onipresente. Jesus era onisciente, ele sabia de todas as coisas, muito embora em alguns momentos, né, o Espírito Santo revelava algumas coisas para ele, mas não. Tanto é que ele fala, daquele dia ninguém sabe, nem o filho, senão o pai. Então ele não sabia de todas as coisas, então ele não era onisciente, ok? Jesus era onipotente? Não, ele não era onipotente, ele não tinha todo o poder, né? Jesus ele era munido do poder do Espírito Santo. Então, Jesus ele viveu uma vida igualzinho nós, com os mesmos desejos, com as mesmas vontades, com as mesmas limitações, e ele venceu. A Bíblia fala que aquele que não conheceu o pecado, né, se fez pecado por nós, ou seja, aquele que não conheceu o pecado morreu por nós pecadores, como se ele fosse um pecador, mas não era, ele era santo e justo, seu sacrifício foi perfeito, né? Então, o Jesus, né, que ali pega o livro ou recebe o livro do Pai, é o Jesus que venceu na cruz, beleza? Enfim, agora vamos ler esse cântico, né, que estava nos lábios dos 24 anciãos. Eles dizem assim: Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então, ele é digno porque ele comprou pessoas, dando a essas pessoas a oportunidade de escolher em que lado elas vão estar quando esse livro começar a ser desatado e o juízo de Deus for aberto. Entende? Então, ele comprou as pessoas, dando a elas a oportunidade de serem salvas, dando a elas a oportunidade de conhecerem a Deus, ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E somente esse que comprou para Deus, né, as pessoas, as vidas, pode receber o livro. Por quê? Porque ele deu a elas a oportunidade de serem salvas, e agora ele pode julgá-las. Ele pode abrir o livro e julgá-las. Então, Cristo hoje nos dá a oportunidade de conhecer a salvação. Nos dá a oportunidade para que naquele dia, quando o livro abrir, ele falar: você vai para o inferno, você vai para o céu. Quem for para o inferno não vai poder falar: Senhor, mas qual foi a condição que o Senhor me deu para ser salvo? Jesus fala: morri na cruz por você, e instituí a minha igreja, fundei a minha igreja na cruz, sobre Cristo e não sobre Pedro, né? Fundei a minha igreja sobre eu, que sou a pedra fundamental, para que vocês conhecessem o evangelho.
E aí essa verdade faz uma conexão com o próximo versículo, que ele fala assim, ó, no versículo 9, ele fala que comprou, né? E eles cantam: Tu és digno de receber o livro, de abrir os selos, com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu, ó, tu os, conti, tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, aqui está falando da igreja. Então, esse cordeiro, ele é digno de abrir o livro, por quê? Porque ele comprou pessoas, instituiu a igreja e fez da igreja reino e sacerdotes, ou seja, nós temos o sacerdócio real, nos arremetendo lá para 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, né? Vós sois nação santa, povo adquirido e tal, para que anuncieis as virtudes, sacerdócio real, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das densas trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele instituiu a igreja para anunciar, para dar às pessoas a oportunidade, para que quando esse livro abrir, todos fiquem inexcusáveis. Não tem como dizer: ah, eu não sabia, ah, não tinha oportunidade, ah, não tive como conhecer. Como não? Ele comprou e estabeleceu a igreja. Por isso que a igreja, ela tem que ser responsável. Você que é cristão, você tem que ser responsável, comprometido, aprofundado com as coisas de Deus. Porque como as pessoas conhecerão a Cristo de verdade, tendo a oportunidade de serem salvas do juízo, se você não pregar, se você não falar, se você não der bom testemunho, se você não se comportar? O papel da igreja, ele é muito importante. Não vou dizer essencial, é essencial, mas não quero usar esse termo tão elevado. Mas ele é muito importante, sim, ele é essencial. Ele é essencial, né, para o crescimento do reino. Então, o Senhor te constituiu reino e sacerdote, representante de um reino, representante de um sacerdócio. Então, é sua responsabilidade levar o evangelho, levar a palavra de Deus, executar o seu ministério, dar bom testemunho. Por isso que Jesus falou assim, ó: ai daquele por quem vieram os escândalos e pessoas se desviarem. Porque você está pegando todo um trabalho feito pelo Cordeiro, todo um trabalho feito pela igreja no decorrer dos séculos, todo um trabalho feito pela patrística da igreja, pela igreja que sofreu, pela igreja que foi queimada por Nero como tochas vivas, por crentes que foram jogados do Coliseu e comidos por leão. Aí chega a nós, crentes contemporâneos, crentes, né? E levam uma vida de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem compromisso com a palavra de Deus, sem compromisso com o ministério, com o chamado. E aí o que resta para essas pessoas? O ai de Deus. O ai de Deus. Por quê? Porque é muito sério isso, né? É o destino de toda a humanidade, que Cristo comprou na cruz e instituiu a igreja como reino e sacerdote, para levar essa verdade, levar essa palavra, que é o que eu estou fazendo aqui e que você deveria fazer também. Temos pergunta: Jesus tinha poder para fazer milagres por sua forma de ser, ou ele tinha poderes? Peraí. Jesus tinha poder para fazer milagres por sua forma de ser, ou ele tinha poder por ser... entendi, eu entendi. O que ele quer dizer é o seguinte: se a vida santa de Jesus, acho que é isso, né? A vida santa de Jesus, aquela vida dedicada a Deus, né, dava a ele poder de fazer milagres, né? Ou era simplesmente porque ele era o filho de Deus e por ser o filho de Deus ele fazia milagres? Jesus, ele fazia milagres pelo poder do Espírito Santo. Tá? A Bíblia deixa isso muito claro. Jesus ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará. Então, Lucas, todo o poder que Jesus tinha era dado ao Pai, era dado pelo Pai através do Espírito Santo. Tanto é que quando Jesus se batiza, né, Jesus está saindo das águas, né, e aí o Pai brada dos céus e fala: esse é meu filho amado, a quem tenho prazer, e o Espírito Santo está vindo sobre Jesus de uma forma corpórea de uma pomba. Então, todo o poder que Jesus tinha era através do Espírito Santo de Deus. E aí, por que fazia tantos milagres? Porque já estava nas profecias, né, que Jesus faria muitos milagres, e era uma forma de introduzir o evangelho de uma forma poderosa para que as pessoas crescem,
né? Então, muitos olhavam para ele e falavam assim: ninguém pode fazer milagres como tu fazes se não for da parte de Deus. Nicodemos falou isso para ele em João capítulo 3, né? Então, Jesus sim era o Filho de Deus, mas Jesus era homem. Jesus era homem. A sua natureza existiu desde a eternidade, ele esvaziou-se da sua divindade, né? Ali foi criança, foi jovem, foi adolescente, e o poder de Jesus era dado ao Espírito Santo, e sim, por causa da vida que Jesus vivia. Vida de oração, de santidade, de consagração. Se Jesus pecasse, né? Primeiro que o plano da salvação ia se desmontar todo, né? E não haveria milagre, não haveria poder, nem nada. Né? Isso quer dizer que quanto mais eu me santificar, mais eu posso viver milagres e o poder de Deus na minha vida? Sim, exatamente. Se você se santifica, se você busca Deus, se você tem uma intimidade com Deus, o poder de Deus vai se manifestar muito mais poderosamente na sua vida, tá bom? Então Jesus realizava milagres porque o poder do Espírito Santo lhe foi dado, tá bom? Assim como foi dado para nós também, tanto é que ele falou que nós faremos milagres maiores do que ele fez. Beleza? Falando aqui da responsabilidade da igreja, versículo 11. Então, olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz. Então, você percebe que João aqui está concentrado, né, no trono, no que está acontecendo ali, e de repente dá uma visão mais ampla, né, do que é o reino celeste do Senhor. E aí ele fala que ele vê anjo, ele não consegue contar os anjos, ele diz que é milhares de milhares, de milhões de anjos que rodeavam em um só coral, e nós vamos ver isso um dia, em um só coral, eles cantavam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. 7 palavras de adoração. 7 palavras de adoração. 7 aparece de novo, né? Digno é o Cordeiro de receber honra, glória, poder, riquezas, enfim, 7 palavras de adoração. 7, plenitude, algo completo. Então o Cordeiro é digno de receber toda a adoração, toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo nível de adoração deve ser dado ao Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, ressaltando, né, a divindade de Jesus, que para aqueles dias era muito importante por causa do crescimento, né, do gnosticismo, por causa de doutrinas que estavam surgindo dentro da igreja e também por causa dos judeus, né, porque eles tinham que entender que o Deus era um Deus trino, né, triuno. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam mais uma vez a plenitude, toda a terra adorando o Cordeiro. Aquele que está sentado no trono, agora Jesus está no trono. Perdão, aquele que está sentado no trono, né? E agora ao Pai, de novo, ao Pai, ao que está sentado no trono, e ele fala: e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre, colocando Jesus no mesmo nível do Pai. No mesmo nível do Pai. Então Jesus é Deus. Jesus é Deus. Repito, talvez para vocês isso não seja importante, mas para aquela época isso era muito importante. Né? As pessoas entenderem que Jesus Cristo era Deus. Tá? Verso 14, para terminar: os 4 seres viventes disseram Amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém? Nós finalizamos aqui a nossa 7ª aula, né, do nossa escola bíblica online. O tema, né, está sendo aí o Apocalipse. E nós passamos pelo capítulo 4, né, onde a Bíblia nos demonstra o respeito, o temor, a grandiosidade, né, do trono de Deus. E agora o capítulo 5, que fala sobre o Cordeiro e o livro, né, mostra Jesus como Deus, Jesus sendo adorado. E é isso. Amém?
Agora são 9h55, não sei se de repente aí o teu vídeo está atualizado. Quero saber se você tem alguma dúvida, né? Se você quer fazer alguma pergunta para que eu possa responder e assim encerrarmos a nossa aula. Enquanto eu vou vendo se vocês têm alguma dúvida aí, né? Somente se essa aula faz sentido para você, se a escola bíblica online tem te ajudado, né? Se as coisas espirituais que eu compartilho com você aqui faz algum sentido e tem tido proveito para a tua vida, eu te convido a ajudar, né, a escola bíblica online. Eu convido você a ofertar, a abençoar, a ajudar. Você pode ler o QR Code aí, né? Como você pode também colocar aí o Pix, né, no teu aplicativo e abençoar a obra de Deus, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você manda aqui para mim, tá bom? Se tiver alguma dúvida, você manda aqui para mim, tá bom? Faça a tua oferta, abençoe a obra de Deus, né? Seja uma pessoa inteligente, tá? Abençoe a obra do Senhor. Lembrando que hoje nós temos o culto, né? Nós temos nosso culto ao Senhor, culto especial de Páscoa, né? Vou trazer uma palavra, um tema específico ali sobre a Páscoa, né? Onde algumas pessoas vão se reunir aqui comigo no núcleo central e demais pessoas vão se reunir aí em outras cidades e até mesmo em outros estados, tá bom? Nosso culto hoje é às 19, tá? Se você não curtiu aí, curte, tá bom? Curte, compartilha, interage com o vídeo e é isso. Tá bom? Agora são 9h57. Acredito eu que não tenha nenhuma dúvida. Se tiver, acho que os irmãos já teriam mandado.